Fala, gente, tudo bem? Começando aqui mais um Pod Sant. Hoje nós temos algumas mudanças e coisas pontuais especiais para nosso enriquecimento, vamos dizer assim, né? A partir de hoje, aqui no Pod Sant, começa a frequentar conosco como co-host e entrevistador junto comigo, o meu amigo, pastor querido, Robert Brandão. Obrigado, Robert, por estar dividindo comigo, então, essa bênção de ser um mediador entre as pessoas e o seu propósito aqui no Pod Sant. Isso é um prazer, né? É um prazer, é uma honra, na verdade, estar fazendo parte desse projeto lindo aqui, que é o podcast, que entrevistar pessoas influentes, né? Então, vamos com tudo. E ela é voluntária, nossa convidada hoje, e também coordenadora de um projeto extremamente relevante. Eu tenho o prazer e a honra de conversar com a Césia Moiano. É Moiano que fala? Isso aí. Muito bem-vinda, querida. Obrigado, viu, por você estar junto conosco aqui na nossa entrevista hoje, contando e compartilhando um pouco da tua história com a gente também. Obrigada, o prazer é meu. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Eu acredito que vai ser um momento bem legal. Maravilha, ótimo. Antes de tudo, Robert, pode ficar à vontade aí, já vai tomando teu ritmo, mas eu sempre começo perguntando como é que mais ou menos é a história de vida do convidado, no caso da convidada, né? Pode falar um pouquinho da tua história? Antes, durante ou depois? Desde a tua infância, desde Olha, o começo. então, são quase 40 anos de história. Muito bom. Eu nasci no Paraguai, já perceberam pelo meu sotaque, né? Que não sou tão brasileira assim, mas tenho a nacionalidade, porque meu pai, ele é missionário, foi missionário desde 79. Ele nasceu aqui em Rolante e foi enviado para a missão em 79. Casou com uma paraguaia e lá teve 9 filhos e eu sou a mais velha. Tá? Com 19 anos me casei também com um missionário brasileiro também, que foi, ele é natural de São Borja. E temos 2 filhas, a Keren com 18 anos e a Rose com 14 anos. Trabalhamos na missão na Bolívia, no Paraguai por alguns anos. E 7 anos depois de casados, sofremos um acidente de trânsito. E o Everton fraturou a cervical, depois de ficar 4 meses na UTI. Estando na missão, voltamos para o Brasil. O pastor nos trouxe para o Brasil. E aí ele ficou aqui no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, por 4 meses. Aí ele recebeu alta, sem perspectiva de vida, e deram alta porque já não queriam mais ter ele lá, né? 4 meses. Ele saiu utilizando um aparelho para respirar, ligado na luz. Incomodando mais do que ajudando. Isso, lá no deram alta, resolveram mandar aí embora. Vamos liberar ele para curtir um pouco a família, mas não te empolga muito, porque ele não vai sobreviver, não vai aguentar muito tempo. No máximo 3 meses. E, bom, fazem 13 anos. Nossa. E ele está vivo, com muita saúde. Não toma nenhum comprimido para depressão, ansiolítico, nada disso. E interessante que depois de 1 ano foi de pura adaptação à nova vida, ao novo sistema de vida. E Deus começou a nos mostrar o sobrenatural. Eu sempre digo que eu sabia que Deus era bom porque eu ouvia falar que Ele é bom. E nesses 13 anos de experiência, nessa nova maneira de viver, né, que Deus permitiu, nós não entendemos o porquê, mas eu consigo experimentar o amor. E hoje eu digo que Deus é bom porque eu sinto isso todos os dias. Eu sinto isso a cada manhã, quando eu acordo, quando eu vejo minhas forças renovadas, com uma esperança de ver dias melhores, de ver mais uma vez o agir de Deus nas nossas vidas. Então, está sendo assim algo extraordinário. Não é fácil, tá? Mas com Deus na nossa vida tudo é possível, né? Isso estamos vivendo. Então, esses 13 anos ali em Ivoti. Aqui em Ivoti mesmo. Em Ivoti, estamos aí. O pastor que enviou o Everton, meu esposo, para a missão, era o pastor Luiz Antônio, que faleceu já fazem alguns anos, né? Não, é o Luiz Antônio da Luz. Isso, ele mesmo. O pregador? Ele mesmo, sim. Foi ele, o nosso pastor. E quando ele faleceu, nós estávamos na Bolívia. Caramba. Então, não vimos ali o velório, só assistimos um pouquinho pela internet e choramos bastante lá, né? Foi bem triste para nós estar nessa distância toda. E ali em Ivoti, Deus começou a abrir as portas para nós. 1 ano, como eu estava dizendo, foi só adaptação. No 2º ano, eu assumi o departamento infantil da igreja
E ali Deus começou a nos abrir portas na cidade de Ivoti, e estamos trabalhando lá com naquilo que o Senhor colocar na nossa mão para fazer, né? E estamos à disposição dele. A Cécia é uma mulher imparável, né? É verdade. É uma honra a gente conhecer ela, a história de vida da Cécia, né? Ela tem a honra de ser chamada de prima, né? Ah, sim, sou prima de pastor. Minha prima. Esposa de pastor, filha de pastor. E prima de pastor. Tô rodeada de pastores, né? Irmã de pastor também. Irmã de pastor também, sim. Meu irmão é pastor. certo. Meu pai faleceu ano passado, faz assim 2 anos, e ele assumiu toda a igreja que meu pai iniciou, 38 anos de história naquela cidade, e meu irmão continua essa história também. Então, é uma honra, de verdade. A Cécia, para quem, né, nós que acompanhamos, tu olha para a história de vida dela, assim, por essa questão do acidente que aconteceu, né, por tudo que tu olha, tu fala assim, mas coitada da Cécia. Pessoal, tu olha assim, coitada do Everton, coitado da família, mas aí tu vai lá na casa deles, toma um chimarrão, daí tá o Everton lá, daí tu olha o Everton na cadeira, né, porque devido ao acidente, mas ele é a pessoa que mais acende a fé no teu coração. E a Cécia também. A Cécia não parou. Tu olha, qualquer pessoa pararia, né? Agora eu vou ficar cuidando do meu esposo, que é o que ela faz também. Ela não deixou de fazer isso, né? Não, Todo tempo ela faz isso, mas isso não foi um limitador. Né? Isso me deixa muito alegre, né? E também inspirado por tudo que tu faz e tudo que tu deixa, que tu coloca as mãos e flui, né? Então, depois, não sei como é que o André quer fazer aqui, mas depois que tu puder falar um pouquinho... Do jeito que tu quiser, pra ti já tá na fogueira, já do jeito que tu quer, já, não vem o André quer saber. Né? Não. Porque a Cécia tem uma longa história, né? Então, mas eu gostaria, Cécia, que tu pudesse, antes de falar sobre o Instituto, que é um grande projeto, falasse talvez um pouquinho antes do Projeto Vírus, acho que é, né? Antivírus. Isso, a missão Antivírus. É o contrário, né, Robin? Não é o vírus, é o Antivírus, sim. Pois então... Como é que tu encontrou esse projeto? De onde é que, né? Porque já existia, e daí como é que tu conseguiu encaixar ele na tua jornada de vida, né? Sim. Então, eu estava como missionária querendo fazer alguma coisa fora da igreja. Eu estava com as crianças na igreja e falei numa reunião de mulheres, pedi oração, porque eu queria fazer o trabalho com crianças do bairro. E me disseram, em Ivoti, né? Me disseram, isso era o 2º ano já depois do acidente. Me disseram, aqui em Ivoti não se faz isso. Aqui não é que nem a missão. Não, irmã, aqui não se faz isso. E eu fiquei muito constrangida, assim. Meu Deus. Tá, como assim não se faz isso aqui? O que tem de diferente na missão? E eu fiquei indignada com aquilo. E fui falar para Deus, Senhor, o que é isso? Eu não vou aguentar ficar dentro de 4 paredes só cantando com as crianças. Claro, não é um trabalho... Não é menosprezando o trabalho dentro da igreja, né? Da escolinha, que é de suma importância, indispensável. Mas eu queria sair para fora, que aquele sangue missionário, né? De sair ali. De estar lá, eu já estava 2 anos parado, porque quando sofremos o acidente, nós estávamos a 1000 na missão, trabalhando a full. Era muito trabalho. E, para ter uma noção, nós atendíamos 11 cultos por semana. Nossa. Que nós atendíamos, né? E então eu estava assim, com aquele desejo. E aí comecei a orar, pedir para Deus me abrir a porta, mostrar o que eu tinha que fazer, que eu não aceitava isso de não fazer nada fora de dentro da igreja, né? Então, um dia eu fui numa apresentação de 7 de setembro na escola, que na verdade seria o dia 6, um dia antes do feriado. E ali estavam alguns alunos de outras escolas também, com instrumentos. Era uma banda de várias escolas tocando juntas. E eu olhei assim e disse, que lindo. E eu lembrei que tinha alunos na minha escolinha que eram dessa escola e que eram da outra escola e da outra escola. E pensei, nossa, seria legal trazer o coralzinho da igreja para cantar aqui. Legal. E eu sabia que tinha a Semana das Crianças, que eles liberavam para qualquer coisa, né? Então fui lá correndo na diretora e falei para ela assim, qual a possibilidade de trazer o coralzinho da igreja para cantar na Semana das Crianças? E ela me disse, todas? E já puxou assim a agenda, quando vocês querem vir? Olha e já só. abriu a agenda e escolheu a data ali, disse, pode ser uma quarta-feira? Disse, pode. E eu nem tinha conversado com o pastor, né? Já deixei agendado. Fui lá, falei pro pastor,
Ele me autorizou. E ali, esse primeiro ano, nós cantamos em 2 escolas. Uma das filhas da Gisele, que é a menina que está me acompanhando ali, e na escola da minha filha. No ano seguinte, nós conseguimos levar o coral em todas as escolas da cidade de Ivoti. Quantas crianças eram coral? O coral teria umas 22, 24 crianças. Bastante crianças, E tinha né? alguns adolescentes que tocavam trombone, saxofone, alguns instrumentos assim, baixo, guitarra. Fizemos uma banda bem legal, todos com camisetas. Até tem 2 vídeos, acho que no YouTube, Pequeninos do Céu Ivoti. Vocês podem ver ali. Pequeninos do Céu Pequeninos e do Céu Ivoti. Então, esses 2 anos eu trabalhei com os pequenos. Aí me passaram para os adolescentes. E a Gisele continuou com os pequenos. Aí, com os adolescentes, então, eu comecei a mudar a estratégia. Eu já não tinha acesso ao coral, né? E os adolescentes já não queriam cantar nas escolas. Então, eu comecei a preparar. Como já me conheciam, me davam oportunidade para levar palestras. As primeiras palestras eu criei. Eu comecei a escrever. Já trabalhava com palestras no Paraguai também. Então, adaptei minhas palestras e fiz algumas com pais. E com os adolescentes, e ali pelas tantas, em 2008, no Paraguai, a minha irmã me disse, eu estou trabalhando com um projeto Missão Antivírus, muito lindo, se tu vai amar. Quando eu vi, eu fiquei realmente encantada, apaixonada. Voltei para o Brasil e disse, olha, eu vou ver se tem antivírus no Brasil, se não tiver, eu vou buscar, eu vou traduzir, eu vou fazer o que for necessário. Comecei a chamar e encontrei um antivírus em Brasília. Mandei mensagem, em 5 minutos me responderam. Olha aí. Aí o rapaz me disse assim, ele é Santiago, um colombiano. Ele me disse, nós já estamos com o material todo traduzido, é só pegar e fazer o trabalho. Nossa. E ele disse, eu te mando hoje mesmo. 8 dias depois eu estava com a primeira mostra e eu saí apresentando antivírus para todas as escolas, né? Alguns ficaram assim meio assustados porque ele tem são 3 módulos para trabalhar um ano inteiro. Ser, fazer e ter. Primeiro, eu vou descobrir quem eu sou. Quando eu descubro quem eu sou, eu vou me conhecer, saber quais são os meus potenciais, então eu vou poder fazer. Quando eu faço aquilo que eu sei fazer, para a qual eu nasci, então eu vou poder conquistar e ter tudo o que eu quiser. Quando o ser humano, naturalmente, quer ter alguma coisa sem fazer nada para achar que é alguém. Então, esse é o caminho. O caminho, assim, né? E no contraturno. Algumas escolas nos abrem portas para trabalhar no contraturno. Então, nós apresentamos para todos os alunos, principalmente anos finais, né? 6º, 7º, 8º e 9º, a partir dos 12 anos. 11, 12 anos. E ali eles aceitam o convite, se gostam ou não, né? Vão no contraturno. Então, esse é Missão Antivírus, né? Estamos desde 2018. E continua ativo. Continua. Todo mundo conhece Missão Antivírus em Ivoti. Está sendo bem bacana. Vocês pensam em expandir esse projeto para outras cidades? Com certeza. Nós tentamos fazer em algumas cidades ali ao redor, antes da pandemia. A pandemia acabou com a nossa ideia, sim, né? Era algo muito presencial, né? Querendo Sim. ou não, né? É algo muito presencial. O que aconteceu? Nós já estávamos, os pais estavam amando e fizemos uma apresentação em uma escola onde estavam mais de 300 pais. Nossa! Eles fizeram a inscrição, foi numa segunda-feira a inscrição e na quinta-feira entrou o decreto que era para fechar todas as escolas. Então, ali nós paramos 3 anos, Missão Antivírus, né? O ano passado recomeçamos. Mas está lento ainda, não conseguimos sair de novo da cidade de Ivoti. Chegamos a fazer um treinamento em Novo Hamburgo, onde estavam presentes representantes de 7 cidades. Então, já estávamos abrindo para outras cidades, né? E depois da pandemia não conseguimos retomar com essas cidades, muita coisa saiu daquilo que tinha se planejado, né? Mas eu acredito que Deus está no controle e Ele tem um tempo perfeito para todas as coisas. Amém. Dessa galerinha que chegou já a passar esse projeto, né? Chegou a ver já algum resultado? Chegou a acompanhar algum deles? Com certeza, sim. Temos 2 meninas, elas são gêmeas e elas colocavam terror na escola. E elas começaram a participar e foi interessante que quando o pessoal viu que elas estavam participando, isso chamou muita atenção, porque disse, nossa, as gêmeas estão participando, que legal. E, para resumir a história, elas são membros da Encontros de Fé em Ivoti. Amém.
Uau. Sim. Deram um destino, né? Sim. E aí, quando elas precisam de alguma coisa, elas me ligam, porque elas sabem que eu tô ali para isso, né? Então, assim, tem vários testemunhos. Tem um menino de 14 anos que, no primeiro encontro, ele estava com os olhos bem vermelhos, distante. Dava para ver que ele estava dopado, né? Tava drogado. Estava drogado. E a gente perguntava o nome dele e ele olhava e pensava para responder o nome. Demorava. Demorava, né? O Eduardo. Aí um dia eu fui conhecendo a história dele, porque a gente vai conversando e é muito pessoal. A missão antivírus, ele vai... Não é eu que vou ensinando, eles vão descobrindo. Sim. Tá? Eles vão contando as suas experiências, eles vão dando o seu parecer e analisando as questões e vendo o que é melhor, o pró e o contra daquilo que está acontecendo no dia a dia deles, né? Então, toda semana temos um desafio. E ele dizia assim que ele não era livre, que ele era escravo dos pais. Que os pais queriam ele só para cuidar dos mais pequenos e que ele era escravo, que ele não tinha uma vida livre, que ele não aguentava mais isso. E um dia, em um dos desafios, ele se propôs a preparar chimarrão para esperar o pai dele quando chegava do serviço às 4 horas da tarde. Eu disse assim, tem certeza que você vai fazer isso? Porque ele vivia dizendo que odiava os pais, né? E ele disse, não, vou tentar, né? E isso era assim numa vila bem carente, bem difícil. Então, passou a semana eu ansiosa, né? Cada semana eles têm que trazer a resposta, o resultado daquela experiência. Tem que ser uma experiência muito pequena, mas que eles tenham condições de fazer. Não é assim, a partir de hoje vou levantar todos os dias 5 da manhã, porque isso não vai acontecer. Sim, tem que ser uma coisa assim, quinta-feira, às 4 da tarde, vou fazer um chimarrão para meu pai. É viável, né? Dá para fazer, então é isso que eu vou fazer. Então, ele voltou na outra semana, eu perguntei, e aí como é que foi? Ele disse, fiz, e estou fazendo todos os dias. Ai, sério? Eu estou fazendo, porque aquele dia nós conversamos bastante com meu pai, e agora meu pai chega já esperando que o chimarrão esteja pronto. Olha aí. E 14 anos ele? ele tinha 14 Eu tô anos. ensinando a naquele Radassa dia. isso, né? A Radassa, eu tô ensinando ela a desamarrar meus calçados, né? Chegar, tem que tirar os calçados. Aí passou um dia, passou alguns anos, eu acredito que uns 3 anos. E eu fui numa igreja, o Everton foi convidado para levar uma palavra. Aí estava um senhor lá nos ajudando desde que nós estacionamos na frente da igreja, a puxar o fio, a entrar com a cadeira, tudo, porque é toda uma burocracia, toda uma dinâmica, né? Uma logística para poder acessar a igreja com o Everton, sair do carro e tudo. É terrível. Bom, e ele estava lá nos ajudando o tempo todo, aquele senhor bem vestido. Aí no culto, o coral cantou e eu vi o Eduardo no coral. Bem bonito lá no coral cantando, esse menino, né? Feliz. Eu já fiquei muito feliz de ver ele no coral. Quando terminou o culto, nós estávamos saindo, ele veio me cumprimentar, o Eduardo, todo feliz, assim, tudo bem carinhoso, né? Porque eu fui importante para ele em algum momento. E ele me disse, deixa eu te apresentar, esse aqui é meu pai. Era aquele senhor de terno que estava nos ajudando na entrada. Olha aí, ó. Olha se tem algo mais precioso que isso. Não, eu digo assim, todo esforço vale a pena para tu ver, não importa, tem coisas que tu não vai ver o resultado imediato, né? Tem coisas que eu não vou ver nunca aqui na Terra, mas talvez o céu vai me mostrar todo o resultado desse trabalho, né? Mas vale a pena. Amém. Mas com certeza. Césia, eu ia te perguntar, o que passou na tua mente, assim, quando tu teve a visão, assim, do momento do acidente, assim, né? E como que essa visão, ela ainda está em ti, assim, ou tu conseguiu ressignificar, trocar essa visão, né? Porque é algo muito traumático, né? Eu pergunto Com porque certeza. quem passa por uma experiência de quase morte, né? Uma EQM, que eles chamam, normalmente muda a sua vida, né? Uma coisa que troca totalmente o teu sentido de vida, né? Sim. Então tu valoriza os momentos, as pessoas, valoriza muito mal o tato, estar aqui hoje, né? Sem dúvida. Então isso pode gerar trauma também, né? Sim, sim. Claro, mudou totalmente a nossa vida, a perspectiva. Eu tinha muito medo de acidente, muito medo. Nós vivíamos perto de uma rodovia muito movimentada e eu tinha, de verdade, medo da morte. Teve, assim, dos 12 aos 14 anos que eu passei por um período de depressão, porque os colegas faleceram no acidente. E eu pedia para Deus que nunca acontecesse isso com nós.
E quando nós estávamos voltando de um trabalho evangelístico, o Everton pregou sexta, sábado e domingo, e nós estávamos voltando, e eu estava muito feliz. Eu vinha falando assim do que Deus estava fazendo por meio de nós. Nós estávamos numa época muito boa, as meninas estavam crescendo com saúde. A Keren tinha 5 anos e a Nenê tinha 1 ano e 4 meses. Então, eu estava muito feliz. Eu estava estudando, fazia pedagogia, estava no 3º ano. Trabalhava numa rádio evangélica também, até o meio-dia, as manhãs era comigo. Olha! Toda a cidade ali, Marco, ao redor, assim. Mande currículos, por favor, aqui o Marco está contratando. Era, assim, algo muito gostoso de se fazer. E quando o Everton pregava, eu levava lá malas de bíblias, livros, camisetas com dizeres, ficava lá na porta vendendo, né? Era muito bacana. Então, um momento muito legal. Estávamos terminando de pagar o carro, era um Corolla, e pensávamos comprar um terreno. Olha aí, tudo encaminhadinho. Tudo encaminhado. A nossa vida era perfeita, né? Perfeita. 7 anos de casados, vivendo a vida, né? Maravilhosamente. Então, naquele momento, eu vinha falando do que Deus tinha feito na nossa vida, naquele final de semana, do que nós tínhamos visto, do que Deus vinha fazendo com nós. E, de repente, assim, a gente não entende o que aconteceu, o carro se atravessou no meio da faixa, capotamos. E eu disse, Senhor, eu não acredito que está acontecendo, tanto eu te pedi que isso não acontecesse, não pode ser verdade, não pode ser verdade. De repente, eu percebi assim que sim, era verdade, que estava acontecendo, mas foi muito difícil o momento que eu percebi que a minha nenê estava no meu colo. Há uns minutos atrás, eu tinha pego ela para dar mamar, porque ela ainda mamava, e no capotar eu perdi ela do meu braço. Então, estava escuro, era mais ou menos 9 horas da noite. Comecei a palpar no escuro, encontrei ela, só a cabecinha dela do lado de fora e todo o corpo esmagado embaixo do carro. E ali ela ficou... O carro estava capotado. O carro estava de roda para cima, né? E o Everton estava dentro, preso com um cinto. Minha mãe estava junto, saiu bem. E a Keren, com 5 anos, também saiu bem. Eu não tive... Só tive um hematoma na perna. E ali... Quando alguém nos ajudou a sair daquele lugar, os vizinhos que viram, eles estavam distantes, mas até chegar levou uns 10 minutos. Nossa, mãe. Eu já tinha, né? Sim, tá ali. Eu já tinha entendido que já tinha perdido a Nenê. Eu já tinha perdido ela e o meu marido também, porque o carro estava pegando fogo. E eu me afastei do lugar porque eu achei assim, vai explodir. E eu não posso deixar que me afete e a outra Nenê que estava comigo, né, Keren. Aí os senhores que chegaram disseram assim, tirem a criança. Eles levantaram o carro e eu peguei a Nenê, totalmente sem vida, o corpinho dela todo esmagado. E ali eu pedi para Deus devolver a vida dela. E clamei com toda a força da minha alma e falei, Senhor, se ela viver, eu nunca vou deixar de contar que a vida dela é um milagre. E faço isso na escola, na turma dela, quando tem reunião de pais, onde for eu conto, onde ela estiver junto eu conto. E, bom, Deus devolveu a vida dela aquele dia. Os médicos, no primeiro pronto-socorro que chegamos, eles disseram que não tinha o que ser feito, né? Não tinha o que ser feito. Ela estava com síndrome de esmagamento e ela não ia recuperar. E 5 dias depois, os médicos me perguntaram como foi o acidente. Refizeram todos os exames. E me disseram assim, a única coisa que nós encontramos é que ela perdeu muito sangue. Mas por onde saiu, não achamos. Só um milagre, tinha né? restaurado completamente. Meu Deus. Só que aquela noite nós passamos a noite toda correndo. Fomos transferidos para a capital, 200 quilômetros daquele lugar. E no dia seguinte, às 5 da tarde, a recém, quase 24 horas depois, 20 horas depois, a esposa de um pastor ali da cidade de Assunção, que era 130 quilômetros da nossa casa, me levou para a casa dela para tomar um banho e descansar. Até ali eu não tinha descansado nada, né? E aí eu chantei, me deitei, acordava com um susto, né? E assim levantei de novo, ela me deu um chá, tentei deitar de novo, levantei outra vez, ela me deu um leitinho morno. Assim foi umas 4 vezes. E era mais ou menos 11 horas da noite, eu disse para Deus assim, acho que foi uma oração muito importante, foi uma oração muito importante, Senhor, eu nunca vou esquecer disso. Eu tenho certeza que nunca vou esquecer. Mas eu não posso sofrer com isso, falei para ele. Eu preciso dormir, eu estou muito cansada. E eu te peço que essa lembrança seja só como um sonho, que isso não me faça mal.
eu preciso descansar. E apaguei. Acordei no outro dia, 5 da manhã, tinha que ir para a troca de acompanhante. E nesses 13 anos, eu nunca perdi o sono por causa dessa situação. Uau. Amém. Nunca. Eu me lembro perfeitamente de todos os detalhes, mas isso não me afetou psicologicamente, emocionalmente. E eu cresci ouvindo as promessas de Deus na minha vida, na vida do Everton. E ele pensava que ia morrer, porque ele ficou com falta de ar, né? Ele perdeu o movimento do diafragma, ele usa aparelho para respirar. Até hoje ele usa. Até hoje. E então ele disse assim que ele ia morrer. E eu dizia para ele, tu não vai morrer, Everton. Deus tem tantas promessas com nós, isso não vai acabar assim. E passou, graças a Deus. Um dia o pastor me disse assim, estava pelos quase 4 meses que ele estava na UTI, e o meu pastor me disse, Cécia, quem sabe o Everton já terminou o que tinha que fazer aqui, que Deus quer recolher ele, talvez Deus não está recolhendo ele pela tua oração, que tu está pedindo para Deus curar ele. Tá travando a tua oração. Segurando o anjo. Aí A gente estava falando antes disso, né, Marco? Tá travando o ministério dele. Ele disse assim, e pensa, filha, esse pastor muito querido, foi um pai para nós, nos cuidou maravilhosamente. E ele me disse, pensa, filha, imagina viver com ele em cima da cama a vida toda. E vai ser muito ruim para ele e para ti também. Então, libera ele, entrega a vida dele na mão de Deus. E eu fui, orei e falei para Deus assim, Senhor, eu acredito que ele não vai morrer. Não sinto isso. Bah. Mas o pastor me pediu para eu entregar e eu estou aqui, porque eu aprendi a obedecer meu pastor, né? Sim, sim. Estou aqui, Senhor, para entregar a vida dele. Eu sei que não vai ser fácil ficar viúva com 2 crianças pequenas, mas eu estou entregando a vida dele para ti. Se o Senhor quiser recolhê-lo, eu sei que Deus vai me dar graça para superar. Tantas mulheres superaram situações assim, eu sei que vou conseguir também. E eu entendi clarinho que o Senhor me disse assim, não é esse o meu propósito. E eu comecei a rir. Eu disse, ai, Senhor, eu sabia que não era, mas eu vim aqui porque o pastor me disse para fazer. Para recolher o anjo. O pastor me mandou recolher o anjo aqui. Então eu falei, Senhor, eu entendo que não é teu propósito eu recolhê-lo, então me dá graça para aguentar o tempo que for necessário. Amém. E eu reconheço que não é de mim, porque eu tinha muito medo de acidente, né? Eu já passei por depressão. Então, essa experiência que eu estou vivendo é realmente a graça de Deus me sustentando todos os dias. Não digo que eu não choro, né? Eu choro, fico muito cansada, questiono, pergunto para Deus, por quê, Senhor? E aquela pergunta, eu mereço isso? O que eu fiz de errado para merecer, né? E daí Deus vem, a minha graça te basta. Então, assim, tem coisas que a gente não entende. Deus não nos disse por que Ele permitiu. Não deu explicação. Mas nós nunca ficamos sem sentir a sua presença perto de nós. Ele fala com nós. Ele fala sobre coisas misteriosas. E Ele responde muitas perguntas. Só não responde porque Ele permitiu o acidente, né? Então, por que vamos insistir, né? Talvez algum dia Ele nos explique, nos dê a entender. Mas o que importa é que a gente continua sentindo a presença dEle, o amor dEle, né? Amém. E vendo Ele operar muito de perto. Não é uma situação fácil, mas tu tem encarado, né, de frente. Então, acho que Deus também valoriza isso, né? Quando a gente se coloca, se dispõe, né, a encarar, né? E tu perguntou sobre como eu me sinto, como eu vi tudo isso, né? Teve um dia, eu acho que fazia um mês que estava ali na UTI, eu estava na casa de uma cunhada. E o meu sogro com dor no peito, tomando comprimido, a sogra chorando nos cantos. E um dia escutei no telefone a cunhada dizendo assim, não, ela está muito bem. Ela tá incentivando todo mundo. Ela está bem, super bem. Ok, passou. Aí passou mais algumas horas e escutei a sogra dizendo, né, ela está bem. É assim, tipo, e aí eu disse, tá, mas eles estão dizendo que eu estou bem porque estão achando legal que eu esteja bem, ou eles estão criticando? Que tu tá bem, devia estar mal, sofrendo. Eu devia estar sendo a primeira, deprimida, né, lamentando. E no quarto, na casa da minha cunhada, tinha só aquelas casinhas básicas, né, 2 quartinhos, e ela tinha um filho também, nós estávamos no quarto do sobrinho. No colchão no chão, ficamos 3 meses ali. Não dava para eu entrar no quarto porque o menino estava no videogame. Era de noite, umas 10, 11 horas da noite. Fui no banheiro.
famosas histórias De orações no banheiro, né? Quando a gente levanta e vai no banheiro. quando tá crítica a situação. Fechei a porta e disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu amo o Everton. E por que eu estou tão bem? Por que eu não estou assustada, chorando, lamentando? Por que, Senhor? Que loucura, né? A gente começa a questionar o fato de estar bem, né? É uma coisa muito... Então, eu disse, tá todo mundo chorando ali, lamentando. Os médicos dizem que ele não vai caminhar mais. Dizem que ele não vai sobreviver. Eu sei que eles estão... Eu sou ciente disso, mas por que eu estou tão tranquila, Senhor? Como se Deus dissesse, tu quer sentir o que eles estão sentindo? E tirou aquela paz dentro do meu coração. Não acredito. E aí eu Ficou mal. Aí eu fiquei mal. Eu senti como se o meu chão tivesse desaparecido debaixo de mim, né? E se eu caía assim em parafuso. Meu Deus. E comecei do a céu. ficar louca, desesperada. Comecei a me ver viúva, sozinha, com duas filhas. O que eu estou fazendo aqui longe de todo mundo? O que vai ser de mim? Uma angústia, um terror, uma coisa muito ruim. Me desesperei mesmo. E ali eu me dei conta o que eu estou fazendo. Eu não quero sentir isso. Senhor, eu não quero sentir isso. Se é disso que o Senhor está me livrando, me perdoa por questionar, porque eu não quero de verdade sentir isso. Eu prefiro confiar em Ti, saber que o Senhor está no controle de tudo e descansar e ver o que vai acontecer. Chorei mais um pouco, o Senhor me acalmou e eu saí, lavei o rosto, saí do banheiro e nunca mais senti aquilo. Nunca mais. Claro que eu esperava que o milagre acontecesse em 1 ano, 2 anos. Aí não deu no segundo ano, pode ser no terceiro, no 5º ano, 10 anos, né? E a gente continua esperando o milagre. Não vou desistir de ver um milagre. Amém. Amém. Deus pode fazer. Essa história é linda para quem está vendo a imagem na tela ali, né? Passa o Everton atualmente, a família da Cécia, né? Isso. As suas 2 filhas. O Everton, nessa mesma condição que dá para nós vermos aqui, ele continua te incentivando a sua fé, né? Prega, consegue levar a palavra de Deus. Às vezes a gente tão saudável, vamos dizer assim, e acaba murmurando mesmo, né? Acaba deixando a fé desfalecer. Mas a gente vê pessoas, que nem tem o Everton, que passou por um acidente traumático, e assim como muitas pessoas já passaram, né? E a fé continua inabalável, né? Então é um grande testemunho de vida mesmo. Toda vez que a gente vai lá, eu sou uma das pessoas que gosta e quer estar lá perto, né? Receber isso, uma oração dele, mas também a gente vai com aquela fé, não, vamos orar, né? Esperando o milagre acontecer, a gente ora, e a gente sabe que tudo há um tempo, né, em Deus, mas isso não nos impede de estar ali, não. Hoje pode ser o dia do milagre, né? Com certeza. Passem 10 anos, seja 10 anos mais um dia, não? Então a gente vai continuar orando. Eu sempre digo para ele assim, se Deus te curar de madrugada e eu não ver, por favor, não me assusta. Vai com calma. Imagina, o cara levanta da cadeira de não me assusta. Não, tô sentindo alguma coisa estranha. Imagina o cara vai levantando Porque... assim, o que é isso? O que é isso? Começa, né? Meu Deus do céu. Porque assim, apesar de tudo, né, Deus não nos disse, mas Ele falou várias vezes que Ele faria. E teve uma senhora, uma irmã, que orou muito. O que eu vou falar para ele, Senhor? O que eu vou falar para ele? E ela disse assim, ela chegou em casa e disse assim, e Deus me disse, nem para ele falei ainda, não é para ti que eu vou falar. E isso fazia 1 ano do acidente. Quando nós ouvimos aquilo, nós choramos muito, ele chorou mais ainda, porque Deus não me falou. Porque ele tem muitas experiências lindas com Deus, tudo que a gente fez antes do acidente, inclusive agora, depois, é uma direção muito clara de Deus, ele nos orienta de uma maneira muito notável. Então, a gente tem experiência com Deus, e Deus não nos falou, e o Everton insistia, Senhor, me explica, me fala. Aí, nem para ele falei ainda, não é para ti que eu vou falar, porque o que eu tenho com ele é eu e ele. E às vezes eu digo para ele assim, nem eu vou estar nesse mistério ali, é só tu e ele mesmo. Então, provavelmente aconteça num momento que eu não veja, né? Porque é com ele ali. Ou todo o processo, talvez, eu não sei. Mas a gente fica imaginando. Se for de madrugada, não me assusta. Só vai com calma. Então, é isso. Cécia, e aproveitando, fala um pouquinho sobre atualmente, né, o projeto que tu tens, né? Como é que surgiu no teu coração essa ideia e como está atuando hoje, né? Vou ser sincera que isso não surgiu no meu coração. Tá? Eu sou muito... Bota um fundo aí, Marco. Eu sou muito...
assim, clara em dizer que é algo que Deus largou assim como uma bomba na minha mão, agora te vira, né? Uau! Mas que Porque bom, foi né? assim, eu tomei posse de uma palavra que Deus disse que tinha aberto portas para mim na cidade de Ivoti no 2º ano, um pouquinho antes de eu fazer o primeiro trabalho na escola com o coral. Uns meses, acho que foi em agosto. Aí, em setembro, eu conversei, me surgiu a ideia, e em outubro foi a primeira apresentação, né? E este ano está fazendo 10 anos, porque foi em 2013 isso. Então, em outubro está fazendo 10 anos do primeiro trabalho. E eu comecei a trabalhar nas escolas, né? E o ano passado, um grupo de pais de uma escola particular em Ivoti me ligou e me disse assim, tu tá sabendo o que está acontecendo na escola? Eu disse, não. Aí ela começou a contar situações assim, que estava incomodando os pais, né? E ela disse, e gostaríamos que tu nos ajudasse, porque sabemos que tu trabalha nas escolas, e tu tem boas ideias. E aí eu disse, como assim? Como é que eu vou ajudar uma escola particular? E o que eu vou falar para eles? O que eu vou ajudar? Fazer lá? Aí eu disse, tá bom, né? E pensei assim, vou deixar passar, né? E que passe essa reunião, eu faço de conta que esqueci, né? Sim. No dia seguinte, não esqueça da reunião, nós precisamos de ti. Eu falei para o Everton, como é que eu vou ajudar eles, Everton? E eram tudo ricos da cidade, né? Donos de empresas. Aí falei para ele, como cristã, eu não posso me negar, né? Vou lá ver o que eles precisam, o que eu posso fazer. Fui na reunião e comecei a dar algumas dicas. Tá, vocês precisam primeiro ver o projeto pedagógico, o regulamento interno da escola, e fui dando as dicas. E vamos fazer um ofício, vamos fazer outro. E comecei a fazer assim, um movimento. Na primeira reunião, né, 9 pais fizeram um grupo de WhatsApp. Em uma semana, assinamos o ofício com 60 pais. Quando os outros pais souberam desse movimento, o grupo foi para 140. Nossa! Deu um salto. Cresceu Sim. muito. E foi um momento muito forte, assim. Tomou uma proporção que agora esse modelo de pais atentos está em outras cidades. Novo Hamburgo tem vários grupos de pais atentos já que se inspiraram no nosso movimento. E, então, surgiu... Chegamos a fazer várias cartas na instituição, muita coisa mudou, né? Mas não assim exatamente como gostaríamos. Então, os pais começaram a dizer, a ideia é abrir outra escola, porque não adianta, nós vamos continuar pagando para mandar nossos filhos ali e eles aprender aquilo que nós não queremos que eles aprendam, vamos abrir outra escola. E eu, olhando no grupo de WhatsApp, os pais disseram, na minha ideia, abram a escola, né? Vocês que são os ricos, dono Sim, tu foi pra tudo aqui, né? Também, né? Que tem recursos, né? Eles que têm o recurso, e a ideia é deles, eu estava só lá para dar algumas dicas, né? Sim. Então, passou que um dia veio um senhor de São Paulo, queria apresentar uma proposta para a prefeitura, e um outro amigo nosso, que sabe que eu estou ali sempre envolvida, ele me disse, pode acompanhar eles na prefeitura? Tu tem contato com o prefeito? Tenho, sim. Marquei o horário, acompanhei eles, foram 2 reuniões. Na segunda reunião, fomos tomar um café. E a única coisa em comum que nós tínhamos com esses senhores era que éramos cristãos, porque ele trabalha com robótica e eu não tenho nada a ver com isso. E até falei para o Everton assim, o que tem a ver eu fazendo, o que eu estou fazendo com esses senhores ali de robótica na prefeitura? E o Everton disse assim, olha, presta atenção que pode ser uma porta aberta. E teu marido falou, Everton? Meu marido, né? Ele está sempre 100% ali ao tanto de tudo, né? E aí, fui lá, tomamos um café bem de boa com os irmãos e conversando, contei do movimento dos pais e coisa e tal, que eles estão dizendo não abrir outra escola. E ele me disse assim, e por que não abrem? E eu ri e disse, porque não é assim abrir uma escola, né? E ele disse, não, abrir uma escola é fácil, difícil eu conseguir público, isso você já tem? 140 pais, com uma média de 2 filhos cada um. Vocês estão com tudo. Ali, se acendeu no meu coração. E nisso chega aquela senhora que tinha me convidado para a primeira reunião, chega no café. E eu disse para ela assim... Nessa hora ela entra assim? Entra ali. Tu vê. Para tu ver quando Deus é que faz. Tu vê como é, né? Ela entra e disse, sabe o que estamos conversando? De abrir uma escola. E ela disse, sério? Aí eu convidei ela para sentar na mesa, porque também era nossa conhecida, né? Amiga, assim. Aí ela sentou e ficamos mais 1 hora conversando sobre abrir a escola. Esse senhor nos deu todas as dicas. Ela mandou mensagem no grupo, gente, vamos abrir uma escola. E ela disse, eu não estou perguntando, eu estou dizendo, vamos abrir uma escola. Falou no grupo. Como assim? Os pais perguntaram. E aí ela começou a contar, e os pais perguntaram se
podíamos convidar esse senhor para vir novamente nos explicar melhor como abrir a escola. Ele aceitou o convite. No dia seguinte, fomos numa pizzaria, 15 pais, conversamos 3 horas, anotamos todas as dicas que ele nos deu. Nessa mesma noite, eu entrei no site da imobiliária e vi um prédio. No dia seguinte, peguei a chave, chamei algumas mães que são cristãs e fomos lá Profetizar. e oramos dentro daquele prédio. E a ideia que ele nos deu foi uma cooperativa. Ele disse assim, vocês são 140 pais, 2.000 cada um, 280.000, vocês entram bombando com tudo. Bah, 280 mil. O cara é estrategista, né, cara? Pais Do grego, estratégia. piraram, os pais ficaram loucos, assim, nossa, e entraram com tudo. Aparentemente. 15 dias depois, Sumiram. Ah, é que Sabe o nem que eles é. disseram? Eu Saiu, sei. ficou só Sabe o que eles 300 disseram? Ficamos 2 pessoas. Eu sei como é quando eu começo a dar aula em igrejas, com turmas, grupos, assim, é a mesma coisa. Vamos fazer aula de canto aqui na igreja, 200 pessoas, assim. Vai até ele, que é mãe da fulana, que nunca foi na igreja, vem querer fazer. Dá 2 meses, tem 7. Aí dá 3 meses, tem 5. Aí vai indo, né? Fica só eu e o pastor no final das contas. Então, o que foi o que eles alegaram? Nossa, até abrir a escola, porque é todo um processo, né? Sim, não é do dia pra Até noite. ter o né? 5º ano, 3 anos, minha filha não vai estar mais na escola. Para mim não vale a pena investir. Eu saio. Ah, é verdade, também não vai valer, não vai valer. Foram todo mundo embora. Aí ficamos somente eu e a irmã Elianai, que é uma senhora, uma psicóloga, que está me ajudando com antivírus também desde o começo. Nós já tínhamos uma associação voluntária de uns 24 irmãos que trabalhavam com a missão antivírus, né? Já tínhamos CNPJ. Mas nós já tínhamos entrado, porque foi tudo muito rápido. Entramos com pedido de cooperativa, foi aprovado, e ali quando foi dia 13 de dezembro, não tinha mais ninguém, só ficamos ela e eu. E ela tem 5 netos nessa instituição. E aí ela me disse, Cécia, nós já andamos muito para desistir. Quem sabe a gente reduz o orçamento de 280, vamos reduzir, vamos fazer aquilo que dá para fazer. E eu, puxa, como é que eu faço? Mas não temos nem reduzindo. Eu não tinha nunca tive nada. O Everton é aposentado com um salário mínimo. A igreja nos ajuda com aluguel e umas outras coisas ali. Graças a Deus não tenho que me queixar, né? Necessário para cada dia temos. Que igreja que é que você Assembleia de Deus. Assembleia de Deus em Ivoti. É em Ivoti. E aí, então, Senhor, eu não tenho condições absolutas para fazer nada. Por que o Senhor me meteu nisso? O Senhor sabe que eu não quis entrar nisso. Eu disse que não ia ir naquela primeira reunião. Que vergonha, Senhor, fazer todo esse auê e agora eu ficar sozinha com tudo isso. Como é que eu vou dar conta? E simplesmente, nós já tínhamos pago todos os protocolos, as coisas, assim, já tinha pago os boletos. Já tinha encaminhado, fazer encaminhado. E agora a gente tinha que pagar para desistir tudo, porque tudo tem que pagar para tudo, né? Como é que eu faço, Senhor? Que vergonha. Eu estava ali mexendo na cozinha, fazendo comida e falando para Deus, que vergonha, que vergonha. Era o que eu dizia, assim. Eu sentia a minha cara quente. Sabe quando tu está com muita vergonha? Eu sozinha ali falando para Deus que estava com muita vergonha. E ele me disse assim, aguarda para ver. Só isso. E eu, aguarda para ver? Tá bom, então vou aguardar. Falei, né? Aí deu os feriados, Natal, Ano Novo, porque era dezembro, né? E eu, em janeiro, dia 2 de janeiro, o rapaz da imobiliária me liga e diz assim, vocês vão querer o prédio ou não? Porque tem pessoas interessadas. E eu disse, Senhor, e agora? O Senhor me disse para aguardar, para ver. Tudo que o cara da imobiliária te falava, tu passava pro Senhor. Tem pessoas interessadas, Senhor. Tem pessoas interessadas. Gerente desse projeto aí o cara tem 2 pessoas que já deram sinal. Senhor. Senhor, Tem 2 pessoas que já então deram sinal. Vou aguardar ainda. Aí no dia 3, eu levantei mais cedo e finquei o joelho e disse, Senhor, eu orei lá dentro daquele prédio, não quero abrir mão desse prédio, o que eu faço? E ele me disse assim, ó, sabe quando Deus te fala tão clarinho? Ele disse assim, pergunta as condições para o aluguel. Eu disse, mas eu sei as condições, Senhor, eu não tenho condição. Ele disse, mas tu não perguntou? Aí eu assim, peguei com os joelhos dobrados mesmo, mandei uma mensagem, disse, quais são as condições para o aluguel? Aí ele me mandou 3 fiador que tenha um fiador que tenha 3 imóveis ou 3 fiador que tenha um imóvel quitado cada um, né? Ninguém ia querer garantir um prédio daquele valor, né? 5 mil reais por mês, 5 por mil. Mês. Poxa vida.
Aí ele me mandou essa primeira condição e a segunda condição era com seguro fiança. Aí o seguro fiança disse, tá, e o que precisa? Nada, só pagar 5% do valor do aluguel e fechamos o contrato. E aí mandei para a irmã Helena, para a doutora, né? E ela disse, tens minha aprovação, vamos fazer com seguro fiança. E aí eu disse para ele assim, quando podemos ir lá para conversar? Disse, venha amanhã. No dia 4 nós fomos. E aí, para quando vocês querem? Eu disse assim, para dia 1º de março, 1º de fevereiro. Pode fazer para fevereiro, porque aí era janeiro, né? Aí ele passou um mês todo preparando, e aí eu comecei a fazer os orçamentos. Os orçamentos de tudo. Só que ali, depois que eu fiz o orçamento, o pessoal começava a me chamar. E aí, vamos fazer? Eu disse, vamos. Quando? Aí, quando o senhor pode? Semana que vem? Ok. Nunca partiu de mim. Eles me disseram, vamos fazer? E eu disse, vamos. Quando? Eles perguntavam, eu disse, quando o senhor acha que pode fazer? A semana que vem. Então, semana que vem. E foi assim. Aí, quando nós assinamos o contrato, dia 1º de fevereiro, ele colocou a data para dia 8 de março, o primeiro vencimento. Nós passamos todos nossas dicas, nossos dados, assinamos o contrato, pagamos o primeiro aluguel. E aí, ele disse assim, olha, a fiança... o seguro fiança não aprovou, porque vocês são um CNPJ muito novo. E, no nome de vocês também não têm condições de assumir o seguro. Eles também não aprovam. Então, vocês não têm seguro. E aí, eu falei, mas o contrato já foi feito? Então, nós estamos, assim, desde fevereiro, pagando aluguel, sem fiador e sem seguro fiança. Então, vê como Deus faz as coisas. Amém. E a escola está fluindo. E aí começou a acontecer, né? E aí como é que a gente conseguiu pagar as outras coisas? Eu comecei a dizer, nós precisamos de gente para ajudar, porque a cooperativa precisa de 20 pessoas para fechar, para ser uma cooperativa. E nós já tínhamos registrado como cooperativa. Então, eu lembrei de que uma irmã tinha sonhado há 5 anos atrás que ela estava fazendo comida numa escola e ela chegou e disse assim, Cécia, são muitas crianças, essa comida é pouca. E eu disse, tá, então vamos fazer mais? E aí ela pegou outra panela maior para fazer mais comida. E ela acordou do sonho. Eu disse, tá, mas nós não vamos fazer uma escola, eu falei para ela. E ela disse, eu não sei, Deus me mostrou. E passou. Isso há 5 anos atrás. 5 anos atrás. E eu estava lá pensando, quem que vai ajudar? E eu me lembrei do sonho da irmã. E liguei para ela e disse, eu lembro daquele sonho? Eu disse, claro que lembro. E ninguém do nosso projeto tinha ideia de escola. Ninguém sabia, porque a questão da escola era com os pais da escola. E eu falei para ela assim, olha, tem uma coisa para te contar. Aconteceu isso. Contei toda a história para ela. O que tu acha? Ela disse, eu estou dentro, Deus já falou. E ela foi a terceira pessoa. E ali eu comecei a chamar os outros irmãos da nossa associação. Alguns aceitaram, outros não, mas aí conseguimos montar 20 pessoas. E cada um deu a cota parte deles, nós somos sócios, né? E ali conseguimos fazer o que era necessário. E fizemos o culto de ação de graça em abril. Tá? E começamos em abril com contraturno. Agora, em agosto, dia 30 de agosto, foi aprovado pela Secretaria de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação, o pré-escolar. E agora, dia 2 de outubro, semana que vem, daqui a 8 dias, vai ser a inauguração oficial do Instituto Edelweiss. Olha aí. Que benção. Isso aí. Deus do céu, que benção. Em um ano de reunião de paz, tudo, estamos aí, né? E o que está funcionando hoje? Que já tem alguma coisa funcionando já, né? Sim, nós temos o contraturno. No contraturno, nós atendemos crianças a partir de 3 anos até adolescentes de 17 anos. Eles podem escolher o turno, né? Pode ir 1 tarde, 2 tardes, 3 tardes ou manhã. E eles podem escolher entre cozinha criativa, música, educação artística, artes plásticas, no caso. Temos também a missão antivírus, a gente trabalha bem individualmente com esses alunos. E também fazemos atendimentos encaminhados por outros profissionais das escolas. Por exemplo, alguns alunos precisam de acompanhamento com psicólogo, psicopedagogo, então a gente faz esse acompanhamento. Esse é o trabalho que já estamos fazendo, né? Até que idade que é? Até 17 anos. 17? E se alguém quiser saber mais, pode entrar tem redes sociais? Pode entrar no Instagram, instituto.edelweiss. Isso aí. Amém. E a visão, se fosse assim, a visão da escola, né? Eu sei que tu já tem toda ela pronta, não tá ainda, vai mês que vem, então, dar o start no pré, né? Mas
por que fazer essa escola? Por que fazer a escola? Porque vemos a necessidade urgente de um ambiente de educação boa, de qualidade, que ensine princípios cristãos, né? Que ensine com princípios cristãos para os nossos filhos. Vimos ali os pais clamando por um ambiente são, um ambiente saudável. Então, vimos que Deus nos entregou esse compromisso nas nossas mãos, né? Eu não tinha noção nenhuma de escola. Sim, sou professora de educação artística no Paraguai, eu trabalhava na área. Mas, assim, noção de escola, de metodologias, não tinha. Então, quando surgiu a ideia, comecei a visitar várias escolas, vários modelos evangélicos cristãos. E ali encontramos a AIP, Associação que trabalha com abordagem educacional por princípios. São 7 princípios cristãos que fundamentam toda a educação. Então, nós vamos ensinar um currículo conforme a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, mas esses são o esqueleto da educação, né? Uhum. E tu pode complementar ela como quiser. Só que nós fundamentamos com a Bíblia, colocamos o esqueleto que o MEC passa, né? O BNCC, e preenchemos com Os princípios bíblicos. os princípios cristãos. É uma educação cristã, né? Ela vai estar completinha com a BNCC, conforme o que a lei manda, né? Mas todos os profissionais são cristãos. Todas as tias da merenda, da limpeza, Tia da merenda. da porta, A o diaconisa, tio, sabe? É. Ser bem assemelhante. Já vamos, já vamos. vai ser um ambiente 100% cristão, né? Uma da característica, da característica principal é que para fazer parte de toda essa máquina, tem que ser membro de uma igreja, né? Uhum. O André, quando tu falou a tia da cantina, o André, quando tá falando isso, ele lembrou das tias da diaconia, né? Que ficavam lá na porta. Isso, segurando. Eu me lembro da diaconisa que me segurou no colo ainda até hoje, irmã. Não me lembro, não. Irmã, obrigado por ter me segurado no colo na igreja. Fiquei muito feliz. É importante esse trabalho das tias muito. na porta, né? Das irmãs na porta. E, bom, nosso objetivo mesmo é a educação fundamental. O Robert disse que eu tenho tudo na mente. Eu acredito que tenho uma ideia do que Deus queira fazer, porque Vislumbre, né? porque eu estou percebendo assim que a coisa está funcionando muito mais do que a gente imagina. E eu penso que rapidamente nós vamos ter a educação fundamental completa, o ensino médio e vamos chegar a essa faculdade também, né? Amém. Eu creio que podemos chegar a Recebemos, isso, né? Porque a bênção de Deus é completa. E é um desafio muito grande, mas estamos orando e pedindo para Deus nos dar sabedoria para administrar tudo isso. Porque Nossa, não né? é simples. Uma né? escola não deve ser uma coisa simples, né? de se Não é fazer. simples. Mas acredito que vai ser lindo. Amém. Já está sendo lindo, né? Amém, amém. Robert, acredito que hoje nós tivemos uma aula aí, né, de inspiração, meu amigo. É verdade. Com a Cécia, então não só disso. E, Cécia, eu queria, encaminhando nossa conversa, Robert depois pode te perguntar algo também, já te perguntar caso tu tivesse, assim, uma mensagem final, um conselho para pessoas que, de repente, tenham uma experiência traumática ou não. Qual seria o conselho que você consideraria mais valioso que tu pode passar para alguém? Se alguém tivesse, assim, todo o dinheiro do mundo para te pedir o melhor conselho possível, né? Que conselho seria esse que tu daria para essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, entregar a vida para Jesus, né? Uma vez que tu entregou a tua vida para Jesus, confiar que Ele vai fazer o melhor. Agora, não existe uma pessoa no mundo que não tenha problema. Todos têm problemas. E não podemos dizer, o meu problema é maior que o teu. Porque, proporcionalmente, para cada um é dado conforme aquilo que vai poder passar, né? Eu posso achar que o teu problema é insignificante, mas para ti está sendo muito difícil. Então, não posso dizer que não é problema. Agora, analisando grandes conquistas na Bíblia, na história toda, foram feitas em momentos de desafio. Momento que a situação era muito escura, a situação era muito cruel, e ali se sobressaiu
algo extraordinário. Então, por exemplo, quando tu vai numa joalheria de joias, né? Geralmente, onde tem uma joia muito preciosa, ela está num veludo preto, um fundo preto, para que aquela joia possa se destacar. Quanto mais escuro o fundo, o brilho daquela joia vai ser mais visível. Então, o que eu percebo? Que quanto mais difícil a situação, melhor brilha a graça de Deus na nossa vida. Amém. E é nesse momento que, se nós entregamos a nossa vida na mão de Deus, é nesse momento que Ele vai se fazer brilhar através de nós. E então, qual seja o teu problema, qual for o teu problema, por mais ruim que seja a situação, é ali que algo extraordinário pode acontecer. Quando já não há esperança de vida, é que aconteça a ressurreição. Ressurreição, né? Eu estou falando com os alemães. É ali que acontece Mas é bom eu ver o esse milagre, sotaque aí, né? É ali que acontece o milagre. Milagre é quando a resposta humana, a resposta científica já não suporta, né? Não tem como responder mais humanamente. Ali Deus entra com providência. Então, se entregamos nossa vida para Deus e cremos, se chegamos a entregar, é porque cremos, acreditamos nele, né? Se acreditamos nele, não é para acreditar em algumas coisas e outras não. Vamos acreditar no mais profundo possível, né? E ali as coisas acontecem. Tem o tempo certo para todas as coisas. E o que eu digo assim, é aproveitar bem o tempo. Aproveitar bem o tempo. Porque ontem até estava comentando, tive a oportunidade de compartilhar numa congregação, e eu estava dizendo assim, eu nunca pensei que ia vir fazer missão no Brasil. Meu pai foi para a missão no Paraguai, meu marido foi para a missão no Paraguai. Eu pensava, do Paraguai vou lá para os mais que afundou ainda, né? Mas vim para o Brasil fazer missão. Só que depois pensei assim, eu vou estar aqui, parada sem fazer nada. Tanto que Deus já fez por mim, me livrou de uma depressão, transformou minha vida. E com todo o acidente, eu não perdi a alegria. Aquela alegria que eu sentia naquele momento, eu não perdi. Então, eu preciso compartilhar isso. Eu não vou ficar parada aqui, quieta. Tanto que Deus está fazendo por mim, eu vou fazer questão de compartilhar isso com os outros. E aproveitar bem meu tempo. O tempo que eu estiver aqui em Voti, que seja bem aproveitado. Que valga a pena o investimento que a igreja está fazendo em nós, né? A oportunidade que Deus está nos dando de viver um pouco mais. Porque eu podia ter morrido aquele dia. Ali se completa a pergunta que tu me fez no início, né? Como mudou a tua mente? Hoje eu estou vivendo bem, mas eu não sei se daqui a 5 minutos, como foi o acidente, se eu não vou estar mais aqui, né? Sim. Então, tenho que aproveitar muito bem o meu tempo. Que no final das contas, tu não te arrependa do tempo que passou, mas diga assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Paulo fala assim, né? O morrer é lucro, mas o viver é para Cristo, né? É para Cristo, então, viva para Cristo, né? Tu estás plantando para uma nova geração, né? Para colher, né? Sobre uma nova geração. Então, eu vejo que tu se importa muito com isso, né? Pois já está investindo desde a base, né? Das crianças, com certeza. Né? Então, um recado para os pais e para as pessoas que estão se importando com isso, né? Nesse momento de caos, momento de desinformação ou de, né? Todo momento, todo o descontexto, ou toda desconstrução, é a palavra correta, né? Para essas pessoas, né? Para que querem uma nova geração. Bom, eu tenho certeza que a dica principal é conversa com teu filho. Não espera que ele seja adolescente para conversar com ele. Mas começa a conversar agora, bebê, tá na barriga ainda. Começa a conversar com ele. Tá de meses, ele não te entende? Não, ele entende sim. E o cérebro começa a gravar tudo aquilo que tu for dizendo. Ele vem contando o problema que teve na escola, que brigou com o coleguinha, que o colega tirou lápis. Não diga que é bobagem, porque para ele está sendo muito difícil. Ajuda ele na dor dele nesse momento. Ai, que coisa, mas vamos procurar conversar com ele então. Mas assim, procura perdoar, tenha paciência com ele, né? Falar com o filho, dando algumas dicas, mas não desvalorizando ou desmerecendo o sofrimento dele. Mas começa a construir uma comunicação desde os primeiros anos de vida, para que quando chegue na adolescência, já haja uma ponte feita.
que o filho diga assim, eu posso falar tranquilamente com meu pai porque ele sempre me ouviu. Aí os pais dizem assim, meu filho não quer falar nada para mim. Ele não conta nada para mim. Eu sou o último a saber. Mas alguma vez tu te importou em saber o que estava incomodando ele quando era pequeno? Alguma vez tu quis conversar? O filho vai dizer assim, meu pai nunca se importou comigo, por que agora eu vou ter que contar para ele? Vai ser difícil para ele, porque não há uma ponte construída. Então, agora o mundo está cada vez pior e vai ficar cada vez pior. O que é a nossa, como cristãos, a nossa fonte de vida? É a comunicação com Deus, né? Ter essa comunicação com Ele, conversar diariamente, todos os dias. Mas ele conhece tudo de mim, ele sabe minhas necessidades. Mas é importante nós manter essa comunhão com Deus todos os dias. E se não somos imagem e semelhança de Deus, nós também temos que ser assim com nossos filhos. Manter essa comunicação aberta todos os dias. E é nessa comunicação que nós vamos conseguir passar os verdadeiros valores. Mas como eu vou fazer isso com meu filho se nunca ninguém fez comigo? Ou eu não faço com meu pai? Meu pai não era assim, eu não aprendi assim, está sendo muito difícil, mas temos a oportunidade de aprender com Deus. Ele pode nos ensinar, não somente o espiritual, mas ele nos ensina dicas práticas do dia a dia. Está tudo na palavra de Deus. Então, é aquele versículo que diz, Salmo 127, eu acho que diz que flecha na mão dos valentes são os filhos. Né? E como é que uma flecha funciona? Esses dias eu estava vendo um pregador fazer, ele até levou uma flecha com arco bem grande no púlpito, eu achei bacana aquilo. E ele puxou aquela flecha. Que era? Eu não vou saber te dizer agora, mas está na internet. Ele puxou. Não é daqui de Cajueirinha, igreja. Olha, não prestei atenção, pode ser. Ele puxou aquela flecha assim com tanta força para bem perto do peito, ele disse assim, tu puxa para bem perto do peito, direciona para onde tu quer lançar e aí tu manda. Mas qual é a dica? Qual é o que nós aprendemos aí? Traz teu filho para bem pertinho do teu coração. Quanto mais perto do teu coração está, tu vai conseguir direcionar mais a meta. E aí, quando tu soltar... Acerta o alvo. Acerta o alvo. Que benção. Aí. Robert, mais alguma coisa? Não, satisfeito. Então, uma satisfeito, honra, né? César, muito obrigado pela tua participação, ter vindo de Ivoti, estar aqui conosco até esse horário. Agora tu vai ter que retornar, né? Então eu te agradeço muito, muito de coração por ter vindo contar essas histórias inspiradoras que eu acredito que vão impactar muitas, muitas pessoas, né? Acredito, espero que sim. No nosso episódio, né? Se despede, Robert, por favor. Muito obrigado, Céssia, né, por prontamente atender, né? Eu falei assim, irmão, Céssia, tu tem disponibilidade de fazer um podcast nosso? Pronto, bora? Legal, né? Não teve assim, deixa eu pensar, deixa eu orar, não. Bora, eu coloquei no meu coração assim que não tendo outro compromisso, eu não vou dizer que não, né? Semana certo. Que vem tenho que estar a 400 quilômetros daqui. Pensem como é difícil deixar o Everton, as meninas para ir. Sim. Mas eu digo, se Deus está me oportunizando é porque Ele sabe que eu vou dar conta. Claro. E esse é outro detalhe que eu estou aprendendo, né? Porque eu podia dizer, não, vou ficar com meu marido. Sim. Mas o sacrifício ainda maior foi o horário, né? Sim. Mas consegui umas colegas ali maravilhosas que estão me acompanhando, né? As companheiras. Então tá, muito obrigado, Céssia, que Deus te abençoe. Continue te dando graça, continue te dando força, né? Para que você venha cada vez mais aumentar o ritmo. Às vezes parece ser difícil dizer isso, mas eu sei que muitas pessoas estão seguindo, né? Quando um grupo de pássaros, né, estão migrando de um lugar para o outro, eles andam no sentido de flecha também, né? Isso, mas sempre tem alguém na ponta, né? Então você é essa ponta, né? Você é essa ponta que está levando... muito compromisso. Que está levando um grupo de pessoas, né? Mas não se preocupe, porque quem está na ponta também reveza. Né? Sim, é verdade. Quem está na ponta também reveza, então vai ter o momento certo de fazer o revezamento, mas esse momento é o momento que Deus está te guiando, está te mostrando o caminho e está levando esse grupo de pessoas. Amém, Deus que lindo, obrigada. Amém. Muito obrigado, gente. É isso aí, gente do PodSante. Por favor, viu? Estamos aqui na Sonido Produtora. Você que quer gravar seu curso, seu podcast, fale aqui com o Maicon, procure no Instagram, no Facebook também, porque aqui eles têm um equipamento top, também tem um espaço muito legal, tem atendido a gente sempre muito bem. Por favor, venha para a Sonido aqui para gravar o seu evento, seu podcast, seu curso, enfim, o que quer que você venha lançar. Curte, comenta, compartilha essa entrevista e até a próxima entrevista do nosso PodSante. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.